Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver o que a mídia está repercutindo sobre o título do Mengão. E o Flamengo entra para a história ao ser o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores da América. Foi na raça, foi sofrido, mas deu Flamengo 1-0 com o gol salvador de Danilo. Mas me diz aí, torcedor rubro-negro, como é que tá o sentimento aí de ser o primeiro tetracampeão do Brasil? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Mais uma oportunidade pro Flamengo na bola parada. Léo Pereira se mexe, Carrascal também. A bola viaja, o desvio! Bruno Henrique Arrascaeta, levanta, o Flamengo é tetra, subiu, tetra campeão da Libertadores da América, o Flamengo faz história na principal competição da América do Sul. Olá para você que é fã de esportes, boa noite, nação rubro-negra. Sim, o Flamengo é o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores da América, feito no lugar onde o Flamengo se acostumou a vencer, né? Essa sequência de títulos da Libertadores teve início nessa mesma cidade de Lima, nesse mesmo estádio aí, o Monumental, onde estamos nesse momento. Começou lá com aquela vitória épica, aquela virada sobre o River Plate, e o Flamengo conquista nesse período 3 títulos para se juntar aquele título lá atrás, para chegar ao quarto, vencer novamente em Lima, devolver aquela derrota para o Palmeiras em Montevidéu. Olha, teve de tudo hoje nesses ingredientes aqui, nesse tempero, nessa receita do título rubro-negro. E aí o Flamengo consegue esse quarto título, que é histórico para o Flamengo, é histórico para o futebol brasileiro, porque o Brasil se iguala à Argentina em títulos de Libertadores da América e tem tudo para abrir vantagem, para passar à frente. O Flamengo é uma equipe que também tem tudo para conquistar mais títulos, porque afinal de contas, uma equipe que faz o trabalho bem feito, um clube que desde 2013 passou a se reinventar, entender a sua dimensão, entender o tamanho da sua torcida, entender bem o seu potencial, fazer valer tudo isso que o Flamengo sempre teve, mas não conseguia fazer. Começou esse trabalho lá em 2013, começou a colher os frutos anos depois e aí empilhou títulos, principalmente de 2019 para cá. Nada disso que a gente está vendo é por acaso. Um clube que, inclusive, nesse mesmo período, que se acostumou a triturar treinadores, nenhum servia. Mudou tanto que nesse ano ele não triturou treinador. Ao contrário, o Flamengo projetou esse treinador aí, que agora, aos olhos do mundo, porque afinal de contas é um cara conhecido no mundo, já que atuou como jogador no futebol europeu, um cara que aos olhos do mundo chama atenção pelo grande trabalho desenvolvido. Em 1 ano e 2 meses, Felipe Luiz conquista a Copa do Brasil, conquista Campeonato Carioca, conquista a Supercopa, tá com o brasileiro aí encaminhadíssimo e conquista a Libertadores da América. Para ele, uma tríplice coroa. São grandes os nomes do Flamengo, o próprio adversário, o Abel, destacou na coletiva esses nomes, essa maturidade, essa montagem de elenco, essa capacidade, essa quantidade e qualidade que tem o Flamengo.
Flamengo no seu elenco, que o leva a esse título tão especial, tão incrível e que parece que é apenas mais um numa lista de muitos outros títulos que virão, e a gente vai falar bastante desse cara aí também, Arrascaeta, que teve, segundo ele próprio numa entrevista concedida a nós agora há pouco, possivelmente é o melhor ano da sua carreira aí no Flamengo, por números e também pela condição física. Mais um trabalho bem executado. A condição física do Arrascaeta, a forma como ele chega a esse momento da temporada. Muito para falar de um Flamengo que hoje realmente só elogios por essa conquista e por tudo que mostrou nesse ano de 2025. Linha de passe é sobre esse torcedor que está feliz da vida, sobre esses milhões de torcedores do Flamengo que estão felizes da vida, porque agora vem o Flamengo no patamar que ele merece, no patamar histórico que o Flamengo sempre teve que estar e que agora realmente, definitivamente, conquistou e está. O Flamengo hoje é o mestre brasileiro da Libertadores. Hoje, para falar de Libertadores, você tem que consultar o Flamengo, porque no Brasil é o que tem mais títulos. Pedro Ivo Almeida, Jean Oddi, professor Pascoalzito, professor Paulo Calçade, os 4 aqui com a gente para papear sobre esse título do Flamengo. E claro, o torcedor do Palmeiras está triste, mas também vamos falar aí das consequências dessa derrota para o Palmeiras nesse ano aí, onde o Palmeiras passa em branco, hein? Sem títulos para o Verdão. Tudo bem, Pedro Ivo? Ó, torcedor do Flamengo hoje. Nossa, é o famoso hoje que só acaba amanhã, hein, Pedrão? Tudo bem, William? Um abração pra você, Jean, Pascoalzinho, Calçade, o fã do esporte ligado aqui com a gente o dia inteiro, seja na ESPN, seja no Disney Plus, seja no YouTube, seja nas redes sociais. Essa nossa enorme cobertura aqui durante a semana em Lima, enorme também a campanha do Flamengo, um Flamengo diferente, a começar pelo lado do torcedor da arquibancada, que era o lado oposto daquele 2019, a história é diferente, se não é aquele time brilhante ofensivamente, se não é o Gabigol ali resolvendo, é o Danilo, é um time caracterizado por ser muito competitivo e que tenta ser sólido, ser consistente, porque sofre para passar na fase de grupos, sofre e tem que se defender para passar pelo Estudiantes, sofre e tem que se defender para passar pelo Racing, sofre esse final de jogo contra o Palmeiras hoje aqui, mas é um sofrimento que torna tudo muito mais gostoso. E um componente para lá de especial, porque a gente precisa valorizar o adversário para entender o tamanho da conquista do vencedor. É, enfim, um tetracampeão do Brasil na Libertadores. Essa era a grande disputa, esse era o grande, desejo que a gente estava aqui o dia inteiro de saber quem ia ficar com isso, e passa muito pela grandiosidade do título do Flamengo, a grandiosidade do Palmeiras e a grandiosidade dessa rivalidade nos últimos anos. Acho que a gente vive aqui um ápice dessa rivalidade. A gente ainda não pode afirmar se ela vai se manter ano que vem, nos próximos 2, 3 anos, mas são os dois protagonistas de futebol brasileiro. E quando a gente debatia aqui ontem, Calçade, Jean, Pascoalzinho também ao longo da programação, que não tinha muito aquela coisa de, olha, quem perder vai sair daqui para ter que refundar um trabalho, é porque tem muito valor dos dois lados. E hoje foi muito mais sobre o que o Flamengo construiu, de forma diferente, porque a gente se acostumou a ver aqui em Lima, nessa nova era de Libertadores, tem 81, mas tem 2019, 22, 19, tem uma campanha de muita bola, muito brilho, muito encanto, aquela Libertadores com o brasileiro do Jorge Jesus. 2022 tem um time que fica ali, claudicante no início da temporada, mas chama o Dorival e encontra uma maneira, tal Losango, Pedro com Gabigol, aquela semifinal contra o Vélez, era muito brilho, sofre, mas consegue achar o seu gol, genialidade de Everton Ribeiro e Gabigol. Hoje não, hoje um time que entendeu como ele tinha que se portar diante da ideia do Palmeiras, um time que entendeu onde ele tinha que potencializar jogadores questionados, e aí você vai passar muito por Rossi, por Varela, por Samuel Lino, por gente que talvez, não fosse a primeira ordem de escolha. O Danilo, que chegou a poder flertar com uma atuação que não fosse tão boa e surge para ser um nome da defesa, para fazer um gol lá no ataque de cabeça, para ser esse nome da conquista, levantar a taça com a Arrascaeta, a liderança que é desse grupo. Então é um título muito diferente, mas não menos histórico, e aqui no mais histórico ainda, Monumental de Lima. Tá de parabéns, como você falou, o programa hoje é para esse torcedor, tem que fazer a festa mesmo, porque do outro lado ele sabia que tinha alguém ali com muita capacidade para tirar esse doce da boca, e ele não deixou praticamente em nenhum momento, talvez ele naquele abafo do final, que isso acontecesse, William. Não, é verdade, foi um Flamengo dominante ali boa parte do primeiro tempo, que criou as melhores oportunidades. O Palmeiras não finalizou a gol no primeiro tempo, teve uma cabeçada do Vitor Roque apenas, sem muito susto. No segundo tempo, claro, o Abel fez alterações, o Palmeiras precisou avançar, estava buscando ali um empate, evidentemente, mas ainda assim deu possibilidades para o Flamengo, e o Vitor Roque, claro, acabou perdendo um gol feito ali no finalzinho do jogo, mas
tem muito mérito aí nesse jogo de hoje, né, Pascoalzito? Tem muito mérito aí nessa campanha do Flamengo e muito mérito aí para esse treinador que a gente discutiu, acho que vai o Cebolinha. Não, colocou o Samuel Lino, deu certo. Ah, mas o Léo Ortiz colocou o Danilo e quis o destino que o Danilo fosse lá e fizesse o gol, né? Tudo bem, Pascoal? Seja bem-vindo ao Linha de Passe, meu garoto. Obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Com o Pedro Ivo, com o Jean, com você, especialmente... Aê, doutor. Professor Paulo Cassani, que está compenetrado aqui, está pensando em tudo que está sendo feito e é evidente... Pascoalzito, deixa eu só ver aqui. Agora foi. Você sabe, tem demais. É malandro. Esse aqui é de puxar a chavinha para cima. O Pedro está falando da grandiosidade de uma final. A gente pode medir essa grandiosidade pelo que aconteceu em termos de respeito dentro de campo. Né? O Flamengo costuma atacar os seus adversários sem pensar muito, marcar a saída de bola, dar bote lá em cima e tal. Em alguns momentos o Palmeiras fez isso, tirou um pouco o conforto do time do Flamengo. O Flamengo teve que quebrar a bola, teve que sair com a bola longa, né? A bola para brigar pela chamada segunda bola, briga aqui em cima, depois a bola que sobrar, e aí fica aquela briga o tempo todo. Claro que o Felipe Luiz, eu tinha uma certa dificuldade, e agora escutando o presidente do Flamengo, consigo analisar de uma outra forma. Eu não acho que o treinador tenha que chegar no momento de uma decisão de campeonato para se provar se fica ou não como técnico. Eu acho que a trajetória dele como treinador do Flamengo já é o suficiente para lhe dar a condição de renovação de contrato. Sim. Não precisava desse último jogo, na minha avaliação. Mas se foi assim que foi avaliado pela direção do Flamengo, tudo bem, é uma possibilidade. Porque se o Felipe não continuar no Flamengo, ele vai para o futebol europeu. Não pode ainda. Não pode. Não tem licença, não tem tempo de trabalho para isso. Daqui a pouco arruma. Não tem essa condição de que espera, olha, não tem. Ele não tem nenhum pesadelo para seguir como treinador. Nenhum pesadelo, nenhuma dificuldade. Agora, é claro que a disputa da Libertadores da América, uma partida como essa, o goleiro do Flamengo não sujou a roupa. O Rossi realmente... O goleiro do Flamengo foi cair numa bola que foi espirrada e ele caiu para dizer que caiu e pegou a bola. Porque se ele deixa a bola sair, era da mesma forma, não tinha problema nenhum. O time do Palmeiras não incomodou o Flamengo. E aí fala muito sobre o Flamengo. É isso. Do comportamento do time, de como o Flamengo adotou a postura para impedir as ações, como disse o Felipe na entrevista, para impedir que a profundidade acontecesse pelo time do Palmeiras. A gente viu alguns jogadores do Palmeiras abaixo do que eles podem jogar. Ao contrário, a gente viu um Varela jogando com uma sobriedade. O Varela sobrou. O Varela não perdeu uma bola sequer. Os zagueiros do Flamengo não perderam nenhuma bola. Zero. Falta de atenção? Nenhuma. Zero falta de atenção. O Murilo já teve lá 3 vacilos na saída de bola, proporcionando contra-ataques até perigosos para a equipe do Flamengo. Então, significa dizer, no meu entendimento, ganhou o melhor. Aquele que eu falava que tinha 60-40 de possibilidade de ganhar a Libertadores da América, confirmou isso dentro de campo. Por quê? Porque o Flamengo tem um time incomparável. Além de ser um time incomparável, um elenco que dá alternativas para o treinador de mudar a configuração de jogo ao longo do jogo. E foi o que a gente viu. Então os méritos do Flamengo são inegáveis. Não dá para discutir a respeito de que, olha, o Palmeiras lutou, o Palmeiras foi valente, o Palmeiras brigou. O que o Palmeiras não teve foi qualidade para superar o adversário. E aí depois a gente pode discutir das necessidades que o Palmeiras tem, já pensando na próxima temporada. Inclusive o Abel já foi questionado sobre isso, até com uso de jovens e tal, etc. Respondeu sobre isso, a gente vai destrinchar esse assunto também aqui durante o nosso Linha de Passe. Certo, Paulo Calçade, foi um Flamengo hoje superior, que com esse 1-0 aí prova realmente, coloca uma cereja no bolo, né, Calçade, numa temporada aí realmente que foi sensacional. Saiu da Copa do Brasil, é verdade, mas o resto que disputou, chegou às finais e ganhou. Bom, William, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. A gente falou muito no Linha de Passe ontem sobre a escalação do Abel, que era conhecida. Primeiro porque ele separou os 11 jogadores, depois o Vinícius de Colete trouxe e falou, é isso mesmo, que o que ele montou tinha que ser perfeito. Porque é o seguinte, você tinha um meio de campo com Andrés Pereira como primeiro volante, o Alan pelo lado direito, no meio de campo, e
no lado esquerdo o Veiga. Então são jogadores que têm uma condição, estou falando do Alan e do Veiga e também do Andrés, de sair para jogar. Né? Cada um com a sua característica. O Alan é um cara que é veloz, é um jogador que vai no 1 contra 1, no drible. Só que o Palmeiras passou 70% do tempo sem a bola. Então essas características do meio de campo do Palmeiras foram retiradas da partida. Porque se você tem o Alan por ali, é para ele jogar em velocidade para uma zaga que joga adiantada. E é normal, o Flamengo joga pressionando o adversário e, por consequência, a defesa sobe junto. Tudo que o Abel pensou não rolou, não funcionou. Eu esperava até um jogo um pouco melhor, mas final, cara, se olhando a perspectiva do torcedor e dos treinadores, dos jogadores, é para vencer. Se der para jogar muito bem, tá ótimo. Mas final não se joga, se ganha, né? Você tem que levar. E o Flamengo levou numa bola parada, num escanteio em que o Danilo foi excepcional. O Danilo se livra da marcação e sobe lá no terceiro andar para fazer o gol de cabeça. A chance perdida pelo Vitor Roque. No jogo apresentou uma chance de cada lado. Uma de cada lado. O Flamengo fez o gol, o Palmeiras desperdiçou. E detalhe, o Rossi não foi personagem da partida. Ele não fez uma única defesa sequer, porque a bola não foi no gol dele. Então, cara, não há o que reclamar do Flamengo, não há o que questionar, porque o Flamengo foi, na única oportunidade quase que teve, foi perfeito e ganhou o jogo. O Flamengo, dentro de campo, era o time que a gente conhece, com algumas alternativas. O Carrascal jogando da direita para dentro, e algumas decisões do Felipe Luiz que a gente pode discutir daqui a pouco, que não funcionaram como deveriam funcionar, mas foi muito superior ao Palmeiras e é um título merecido do Flamengo. Poderiam, os dois poderiam estar no momento superior nesse final de ano. Sem dúvida. Né? Fizeram uma final um pouquinho abaixo, porque não estavam na sua melhor versão. É verdade. Agora a gente ouviu que o pessoal gritando, são funcionários aqui da Conmebol e tal, né, que estão fazendo a festa deles ali de encerramento de um trabalho também aí que foi impecável. Ô Jean, boa noite pra você. Cara, o que marca pra você esse trabalho do Flamengo, essa conquista do Flamengo de Libertadores da América? Tudo bem, boa noite, William, Calçade, Pascoalzinho, Pedro e todo mundo em casa. Pois é, acho que primeiro assim, a gente tem que dimensionar o que é esse título. É um Flamengo que vem vencendo muitos títulos, se a gente pegar só a última década, mas na minha visão esse é o título maior. É o título mais importante por uma série de questões. Nem acho que dê para tratar o título como uma consolidação. Acho que a consolidação do Flamengo já existe, já estava aí. Então não é que este título consolida um trabalho. A consolidação do Flamengo está aí, como acho que a do Palmeiras também. São dois clubes muito consolidados, mas é o mais importante de todos, na minha visão, porque, bom, primeiro que é o da Libertadores, né? Quer dizer, é o maior que você pode conquistar. Depois, pelo que ele significa, a volta, né, o troco na final de 2021, o enfrentamento dos dois melhores times do continente, que acho que não se discute isso. Hoje são dois times que trabalham muito bem estruturados, com muito dinheiro, que chegam à decisão, e aí, claro que a final fica maior no momento que isso acontece. E por fim, e talvez até mais importante, aí sim, a consolidação de uma história na Libertadores. Ser tetra, se tornar de uma hora para outra o melhor clube brasileiro na Libertadores é um feito e tanto, e isso acho que não se discute. Então, acho que o tamanho do título é enorme, é o maior de todos os títulos que o Flamengo conquistou, e foram muitos títulos nessa última década, para ficar nesse intervalo aí. Então, acho que antes até de falar do jogo, é legal olhar para isso, né? Para o que foi este feito e por que o feito tem esse tamanho. E acho que foi um título muito emocionante, né? E talvez a emoção, claro que qualquer final é emocionante em 90 ou 120 minutos. Essa pode não ter sido a final mais bem jogada da história da Libertadores, certamente não foi. Mas aí a gente lembra, né, do que fizeram com estes dois times na reta final de temporada, do que a CBF faz com esses times, a dificuldade física que o Flamengo vinha enfrentando, assim como o Palmeiras, era muito clara, né, e o Flamengo encaminhou o título brasileiro, que está muito, muito perto de acontecer, e conquistou agora o título da Libertadores. Então, até por tudo que tem se exigido dessas equipes, eu acho que era absolutamente normal que os dois times tivessem até talvez
precauções maiores do que ambições de sair atacando, marcando alto, jogando como um louco. A gente sabia que se o jogo tivesse 120 minutos ia exigir demais fisicamente dessas equipes. E só para encerrar, acho que assim, o Felipe Luiz, é legal a gente falar do Felipe Luiz, porque na hora que o cara perde um jogo pro Bahia, a hora que o cara perde um jogo pro Fortaleza... O estagiário Felipe Luiz? É o estagiário Felipe Luiz, o Fluminense, né? Então assim, é legal assim, que os técnicos bons, e o Felipe Luiz é um grande técnico, se consolidem, porque a gente sabe o quanto esse crédito no futebol brasileiro é importante para os treinadores. O Abel é a prova disso, né? Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante aí, ainda mais depois desse título do Flamengo, para o YouTube mandar para mais rubro-negros esse vídeo. E por último, mas não menos importante, ative as notificações do canal para sempre que sair um vídeo novo, você ficar informado aí em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, não tem muita coisa assim o que falar também depois de um título desse. É chovendo molhado falar que o Flamengo dominou o jogo inteiro contra o Palmeiras. O Palmeiras não deu um chute a gol no primeiro tempo, né? Veio lá no segundo tempo um chute a gol, o Flamengo pressionando, mordendo ali em cima. Eles vão falar de arbitragem, de que era para ter expulso ou não, mas para mim, se tivesse acontecido, não mudaria em nada, porque o Flamengo jogou com toda a raça, com toda a garra ali, porque sabia o que estava sendo disputado ali em campo e tudo que envolvia essa final, né? Um dos dois ali ia sair como o primeiro brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores, e o Flamengo aí conseguiu esse feito inédito aí na história entre os clubes brasileiros aqui. O Flamengo aí é o primeiro tetracampeão. Acho difícil, né? Outro brasileiro bater esse recorde aí. É bem provável que mais pra frente possa ter uma final novamente, mas fato é que o Flamengo conseguiu esse feito aí. E aí, como eu tinha falado no outro vídeo, vai daqui a uns 4 ou 5 dias, acho que 4 dias, levantar outra taça que é do Campeonato Brasileiro. Não vai dar nem um intervalo de uma semana aí, o Flamengo já vai estar levantando outra taça. Quero perguntar para você aí, torcedor do rubro-negro, como é que foi sua reação depois do apito final? Chorou, não chorou? Já está começando a pagar a promessa? Apostou alguma coisa e se deu bem nessa final de Libertadores? Eu quero que você deixe seu comentário aí, pra gente ter aquela resenha sincera nos comentários, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.